Desesperança. Eu quero concluir agora esta palavra de reflexão para o teu coração, querido e amado ouvinte da palavra de Deus, trazendo você para o século 21. O século 21 é chamado por estudiosos de século da desesperança. As pessoas perderam esperança em governo, as pessoas perderam esperança em religião, as pessoas perderam esperança em cantores, pregadores, perderam esperança em homens. As pessoas olham para um lado, não tem esperança para ninguém, olha para outro, não tem esperança. O mundo cambaleia sem esperança. A depressão tomou conta do mundo. As pessoas estão sendo assaltadas com o seu maior bem que ela pode possuir, que é a esperança. O maior bem que uma pessoa pode possuir é a esperança. Escute isso, a pessoa pode passar até 30 dias sem comer. Moisés passou 40 dias e 40 noites, depois repetiu este feito pelo poder de Deus. A pessoa pode passar até 3 dias sem beber, ou mais dias se for mais forte. Mas sabe o que acontece? Sem esperança, a pessoa já está morta. Sem esperança não há escapatória para a alma. Sem esperança não há escapatória para o âmago da tua alma, para a salvação do homem. Mas a palavra de Deus diz, e eu quero te levar agora a este último versículo conclusivo, que uma vez o apóstolo João, na ilha chamada Patmos, estava agora pelo testemunho e evangelho de Jesus, e ele estava lá preso por causa do testemunho do Senhor. E a Bíblia vai dizer que ele agora tem uma revelação profunda, uma revelação poderosa. Ele começa a ouvir voz falando com ele, uma voz dizendo para ele escrever cartas. E quando ele começa a ouvir aquelas vozes, ele olha para ver quem falava com ele, e ele vê no meio de 7 castiçais de ouro, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés, com vestido de linho fino, olhos como de chama de fogo, pés como latão reluzente, e dizia a seguinte expressão: eu sou o primeiro, eu sou o último. Estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos, e tenho na minha mão a chave da morte e do inferno. Quando ele ouviu aquilo, ele ficou pasmado, e na revelação ele foi levado a uma grande reunião que tinha um livro selado com 7 selos. Eu concluo agora. Livro selado com 7 selos. E a palavra de Deus diz que ninguém era digno, no céu, na terra, debaixo da terra e nas águas, de abrir o livro e nem de olhar para ele. E aí começa agora João chorar, porque ele entra em desesperança. Mas a palavra de Deus diz que no meio da sua trajetória, no meio do seu choro, ele é despertado pela voz de um ancião que fala com ele dizendo: pare de chorar, porque ele vem aí. Ele estava morto, mas vive para sempre. É um cordeiro que foi morto, mas vive para sempre. E a palavra de Deus diz que foi cantado o canto da criação e o canto da redenção, para louvar aquele que é a maior esperança do homem, a maior esperança da igreja. Levante a mão quem tem esperança de vê-lo face a face. Levante a mão quem tem esperança de ser curado e tocado por ele esta tarde. Dê glórias a ele, porque ele merece a honra, a glória e o louvor. Deixa eu terminar com um testemunho pessoal. Eu era menino ainda. Minha mãe não era crente, não acreditava em Cristo, só ouvia falar. Até que um dia eu fiquei ali doente de uma enfermidade semelhante à lepra. Eu fui levado para hospitais, vários hospitais eu fui levado. E era ali, não tinha jeito, o médico não tinha jeito, falava que tinha tratamento fora do país e que não tinha mais jeito para mim. Até que uma tia minha, que morava em Belém do Pará, resolveu vir visitar a minha mãe. Quando ela chegou na casa da minha mãe, perguntou o que era isso que estava acontecendo comigo quando criança, com 3 anos de idade. A minha mãe disse: é uma enfermidade, e o médico disse: não vai durar muito, e eu não tenho mais esperança e nem sei mais o que fazer.
A minha tia olhou para mim, olhou para minha mãe e disse: mas eu tenho uma palavra de esperança para você. E a palavra de esperança é: Jesus vai curar este menino agora. Nós vamos orar e o Senhor Jesus vai curá-lo agora. E quando ela levantou o clamor, o Espírito do Senhor veio sobre ela, e quando colocou a mão sobre minha cabeça, repreendeu aquela macumbaria que tinham lançado contra a minha vida. E sabe o que aconteceu? Ela disse: amanhã de manhã Satanás vai perder, e o nome do Senhor será glorificado na vida dele. Minha mãe levantou mais cedo do que nos dias anteriores. Chegou-se ali para ver o que estava acontecendo comigo. Ali ela pôde contemplar apenas arranhões de coceira quando eu me coçava, e viu o Senhor Jesus me curando daquela enfermidade. A desesperança deu lugar à esperança. Essa tarde, cadê o povo que acredita na maior esperança que podemos ter? Levanta a mão para cima e dá glórias a Ele. Ele é a nossa maior esperança na terra. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Deus abençoe você em nome de Jesus. Glória a Deus. As palmas para o Senhor Jesus. Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que Deus abençoe o pastor Clésio, sempre está aqui cooperando conosco nesse trabalho. Que Deus te abençoe ricamente, pastor Clésio, seu ministério. Glória a Deus. Eu gostaria de saber se o evangelista Ramon está aqui no nosso meio. Queria convidar ele para subir aqui conosco, fazer companhia para nós aqui. O evangelista Ramon, louvado seja Deus, sempre está também cooperando conosco. E também está conosco aqui o pastor Paulo Moura e o pastor Israel. Esses homens, eles estão coordenando a Marcha para Jesus no dia 15, né? Então eu vou dar uma oportunidade para o pastor Paulo Moura e o pastor Israel está aqui dando uma palavra do Senhor e já anunciando a Marcha para Jesus. Glória a Deus. Quero vos cumprimentar todos, vizinhos, moradores, funcionários que estão trabalhando esta tarde em algum órgão público, todos os comerciantes e todos que nos ouvem, com a paz que o mundo não tem, mas que nós encontramos e gostaríamos que todos encontrassem essa paz, a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Na verdade, nós temos aqui no Recanto da Zema a união de pastores de igrejas, e nós nos reunimos para tratar assunto relacionado às igrejas e o segmento evangélico aqui do Recanto das Emas. Eu vou deixar com o pastor Israel para ele falar sobre a marcha. Glória a Deus. Gostaria de parabenizar o presbítero Weber por essa iniciativa, esse trabalho que o senhor realiza aqui, pastor Weber, todos os anos. Deus abençoe o senhor. Prazer estar aqui com cada um de vocês. Meus queridos, eu quero, assim, dentro de poucos minutos, deixar aqui, não uma pregação, porque eu não sou o pregador nessa tarde, mas eu queria deixar algo aqui para que vocês meditem, todos os moradores que me ouvem, porque eu sei que essa voz, ela está indo a longe alcance. Estou feliz de ver ali o pastor Pedro, encontrei com ele agora. Pastor Pedro, o senhor é uma bênção de Deus para nossas vidas, pastor Pedro. Deus abençoe o senhor e os demais pastores que aqui estão. Parabenizar toda a equipe de músicos, tocadores, os técnicos, e dizer que na Grécia existia um grande guerreiro chamado Alexandre o Grande. Alexandre, todas as vezes que ele saía para a guerra, quando ele voltava, as pessoas da Grécia ovacionavam ele e diziam: viva Alexandre, o nosso grande guerreiro. Todas as vezes que Alexandre voltava em seu cavalo bravo, as pessoas gritavam e magnificavam o nome de Alexandre o Grande, porque sempre Alexandre o Grande vencia batalhas, ele ganhava guerras e pelejas. Mas em uma dessas guerras que ele voltou, quando ele foi chegando perto da sua localidade, ele começou a passar mal, e ele se sentiu muito mal, e ele foi hospitalizado, ficou enfermo, e ele sentiu que ele ia morrer. E ele chamou os generais e disse para os generais:
eu quero fazer 3 pedidos para vocês, e quero que cumpra antes de eu morrer. E os generais falaram: chefe, quais são os 3 pedidos que o senhor quer fazer? Ele disse: eu quero que os melhores médicos carreguem o meu caixão até no sepulcro. Eu quero que todo o meu dinheiro, toda a minha fortuna seja jogada da minha casa até no cemitério. E eu quero ser enterrado com as mãos para fora do caixão. E ali lhe perguntaram: mas por que isso, Alexandre, grande guerreiro? Ele disse: os melhores médicos carregando o meu caixão, é para mostrar que os médicos não têm poder nenhum sobre a morte de alguém que já está condenado à morte, que vai morrer. Nenhum médico tem poder para livrar. E o segundo: porque as mãos para fora do caixão? Para mostrar que para esse mundo nós viemos de mão vazia, e desse mundo vamos voltar com as mãos vazias. E por que o seu tesouro, o seu dinheiro espalhado aqui no chão até no cemitério? Para mostrar que toda a riqueza que nós adquirimos nesse mundo vai ficar aqui, daqui não vamos levar nada. E com essa reflexão aqui, eu gostaria de falar para todos que me ouvem: o mundo está caminhando para um abismo. Nunca se falou tanto em feminicídio e morte de mulheres como nesses últimos dias estão matando muitas mulheres. Israel passou pela diáspora, que é a dispersão, saiu do seu país e foi para outros países. Venezuela, o povo está saindo do seu país e indo para muitos países. O Rio de Janeiro, São Paulo, é muita guerra, muito homicídio. O mundo está no abismo. Jesus disse que no mundo teria as aflições. E eu encerro aqui essa rica e grande oportunidade, dizendo para todos os amigos que me ouvem: a igreja está aqui para cumprir o que diz a eclesiologia, que o significado da palavra igreja quer dizer chamado para fora. Não adianta eu querer andar com um terno bonito, um sapato bonito, não adianta eu ter um emprego bom, eu ter dinheiro, ter uma casa boa, e as pessoas morrendo nas drogas, os mendigos na rua passando fome, e as pessoas lá no presídio, nos hospitais, morrendo, e não vai ninguém ali levar uma palavra de Deus para aquelas pessoas. É por isso que estamos aqui hoje, para dizer para todos vocês que nos ouvem: a salvação, ela não é só para nós aqui, é para todos aqueles que acreditam no sacrifício na cruz do Calvário, através do nome poderoso do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Muito obrigado por essa rica oportunidade. Boa tarde a da nossa alma e nos convencer que nós precisamos de Deus. E quando eu vinha para cá, o Senhor falava algo interessante ao meu coração. Ele dizia o seguinte: que é necessário que eu fale algo para todas as pessoas, principalmente os pastores, presbítero Heber, os pastores que estão aqui, os líderes que estão aqui, os obreiros que estão aqui, os cristãos que estão me ouvindo. É necessário que nós entendamos uma coisa: existe uma potestade que está sendo derrotada nessa cidade. Essa potestade tem nome, o nome dela é divisão. Essa potestade tem nome, o nome dela é egoísmo. Essa potestade tem nome, o nome dela é medo. E nessa tarde, algo tremendo está acontecendo. Deus está fluindo em todas as casas, conjuntos e quadras dessa cidade. Até mesmo aonde não chega estas ondas sonoras, esses sons, a palavra de Deus está chegando. E o que o Senhor falava comigo, eu vi ali refúgio em Colossenses capítulo 3, versículo 12 em diante. Que quando nós vamos brigar com as trevas, nós precisamos nos revestir com a armadura de Deus, que está em Efésios capítulo 6, do 10 em diante. Mas quando nós vamos tratar uns com os outros, nós precisamos de ternos
laços de amor, misericórdia, mansidão, longanimidade e humildade. É com essas vestes que nós tratamos uns com os outros. Eclésia saindo para fora. Então significa que nesta tarde não existe várias igrejas. Aqui está uma igreja só. E nós queremos sim, dia 15 de setembro, estar marchando ali na avenida principal do Recanto das Emas, partindo a partir da quadra 101, a partir do estacionamento da Caixa Econômica Federal até o estacionamento da delegacia. E Deus falava comigo o seguinte, que nós precisamos tomar muito cuidado, porque Deus ele está desejoso de operar nessa cidade. Ele quer desejar, ele quer operar nessa cidade. Mais do que nós queremos, Ele quer muito mais. Santificar essa cidade, curar essa cidade, transformar bandidos em pregadores, assaltantes em evangelistas. Mas para isso, o povo de Deus que recebeu a espada do Espírito precisa pôr esse demônio para fora. E nós colocamos esse demônio para fora, nos revestindo do que está escrito em Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 12. De graça, misericórdia, compaixão, longanimidade e benignidade. E esse recado aqui eu quero dar aos pastores e dizer o seguinte: que se o seu pastor falar para você que domingo você não vai participar da marcha, amém, fique na sua igreja, fique na escola bíblica dominical, fique ali recebendo o ensino do seu pastor. Mas eu quero pedir aos pastores que somem conosco, porque um dia nós vamos morar na glória, nós vamos morar muito juntos, e vai ser fácil cantar o cântico, porque o cântico, a letra é simples, diz: Santo, 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 Santo. Se nós, ano que vem, independente da placa, viemos aqui para a 16ª cruzada, vai ser tremendo. Se nós, domingo que vem, descermos lá para a avenida principal e marcharmos juntos, independente da placa, eu profetizo que haverá um novo tempo em cada casa e em cada igreja do Recanto das Emas. Mas os ministros de Deus, os sacerdotes do Senhor, precisam estar unidos, uns de terno, outros de camiseta. Deus é amor, Assembleia de Deus Presbiteriana, Batista, comunidade. Eu só sei de uma coisa: o selo é um só. O selo é um só. Quem nos guia pela verdade é um Espírito só. Por isso eu quero dizer para vocês, irmãos, vocês não sabem o quanto o inferno se levanta para que não aconteça um trabalho como esse. O quanto o inferno se levanta para impedir que haja uma marcha como a que haverá dia 15, domingo que vem, a partir das 8 horas da manhã, concentração ali no estacionamento da casa. Mas eu quero marchar com você, profetizar com você, orar e louvar com você. Mas é como eu disse, é o seu pastor que vai dizer para você se você vai ou não. Se for, glória a Deus. Se não for, estaremos orando por vocês. Muito obrigado, parabéns, presbítero Weber, e um forte abraço a todos os pastores e igrejas aqui representados. Pastor Josimar, Deus abençoe. Deus abençoe o pastor Israel, o pastor Paulo Moura, está organizando a marcha para Jesus no dia 15, sem ser esse domingo no outro. Então não vamos perder essa rica oportunidade de marchar para Jesus, porque Ele já marchou por nós na cruz do Calvário. Então Ele é digno de toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Que Deus abençoe o pastor Paulo Moura, o pastor Israel, à frente desse trabalho. Também queria dar uma oportunidade para o evangelista Ramon dar uma saudação. E logo em seguida a orquestra da 804 já estará também louvando o Senhor nessa tarde. Glória a Deus. Eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Quero cumprimentar todos os ouvintes com uma boa tarde de salvação. Eu quero deixar apenas uma reflexão da palavra do Senhor, que se encontra
na carta endereçada aos cristãos de Roma, Romanos capítulo de número 1, versículo de número 16. Segundo o escritor desta carta, reconhecido como o apóstolo São Paulo, ele escreveu várias cartas, mas neste versículo 16, ele trouxe uma revelação ao coração daqueles cristãos. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu e depois dos gregos, porque nele se descobre a justiça de Deus, pois está escrito nas Santas Escrituras: o justo viverá pela fé. Porque o justo viverá pela fé. O mesmo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 5, ele diz: sendo pois justificado por Deus, temos paz com ele. Sendo pois justificados pela fé em Deus, temos paz com ele. Por que Paulo estava dizendo isso? Porque quando o homem pecou, ele se rebelou, se tornou inimigo de Deus, e o pecado afastou o homem, afastou a humanidade de Deus. Nos diz as Escrituras Sagradas, em Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que ele não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que ele não possa ouvir. Mas os vossos pecados e as vossas iniquidades faz divisão entre vós e o vosso Deus. Então o único que pode separar o homem de Deus se chama o pecado. Estamos comemorando o dia da independência do Brasil, mas eu quero profetizar esta palavra sobre a sua vida, que hoje está sendo comemorado o dia da tua libertação espiritual, o dia da liberdade da sua vida, porque o próprio Cristo, no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 8, e versículo de número 32, ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando Jesus disse que o homem devia conhecer a verdade, ele estava dizendo que o homem é escravo do pecado, e o único que poderia libertar este ser humano seria ele mesmo, porque no versículo 36 do capítulo 8 de João, ele mesmo bradou dizendo: se o Filho pois vos libertar, verdadeiramente serás livre. Só Jesus cura, só Jesus salva, só Jesus liberta, e só Jesus leva o homem para o céu. Só Jesus Cristo reconcilia o homem que se tornou inimigo de Deus. Só Jesus Cristo que tem o poder de derrubar o muro de separação entre Deus e o ser humano, porque ele mesmo disse em João capítulo 14, versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele mesmo disse em João capítulo de número 8, versículo 12: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andarás em trevas, pelo contrário, terás a luz da vida eterna. Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a verdade que transforma, é a verdade que liberta, é a verdade que muda o ser humano. O apóstolo Pedro, em Atos capítulo 4, versículo 12, disse: em nenhum outro há salvação, pelo que também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Em nenhum outro há salvação, em nenhum outro evangelho há salvação, em nenhum outro Cristo há salvação. Só Jesus Cristo pode levar o homem para o céu.
Só Jesus Cristo pode reconciliar o homem com Deus. As outras religiões podem oferecer alguma esperança, mas jamais outras religiões vai oferecer o que Jesus oferece: o céu, a eternidade, a salvação, a libertação. Porque Ele mesmo disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você está tendo a oportunidade de conhecer Jesus. Jesus quer se revelar para você, meu prezado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Conheça Jesus, se aproxime dele, e ele se aproximará de vós. Deixo essa reflexão para que vocês meditem. Em nenhum outro há salvação, pelo que é também debaixo do céu. Nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. João 10:10. O próprio Cristo disse: o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que eu tenha vida e a tenha em abundância. O diabo está matando, o diabo está roubando, o diabo está destruindo, mas Jesus Cristo também está salvando, está curando, está libertando, está salvando. Quantos acreditam nessa verdade da palavra de Deus? Hebreus 13:8. Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Ele não mudou. O mesmo que curou, o mesmo que libertou, o mesmo que salvou no passado. Ele tem o poder no céu e na terra de operar hoje sobre a tua existência. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Guarda essa palavra no teu coração. Eu agradeço em nome de Jesus.